Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Isaías, capítulo 58. Vamos ler apenas o versículo de número 6, que diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Amém. Amados, eu queria destacar nesse jejum, que fala aqui, se você puder ler todo o capítulo, fala sobre o jejum que agrada a Deus, aqui Isaías 58, mas o que eu quero destacar aqui, na verdade, não é bem sobre a questão do jejum. Eu quero destacar aqui, são 3 coisas que falam aqui, que é importante através do jejum. E que as pessoas precisam, Quando ele diz aqui, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Eu quero falar disso. Às vezes você está debaixo de um jugo terrível, com correntes mesmo, e aqui fala cordas que precisam ser desatadas. Jugo fala de peso, de canga, já falei disso em outro áudio. Canga é um peso que coloca sobre os ombros dos animais, Animal que anda com canga. O ser humano, ele não foi chamado para andar com cangas. Ninguém, que é ser humano pode se contentar ou se acomodar com cangas sobre os seus ombros, porque as cangas não foram feitas para o ser humano, e nem mesmo para os animais, eu acredito. Os homens, às vezes, subjugam, oprimem os animais também, colocam canga sobre os animais. Mas, na verdade, a canga, ela é um peso que nós não devemos carregar. E aqui, quando o profeta Isaías fala desse jejum que agrada a Deus, ele fala que é preciso que seja feito isso, que as correntes da injustiça sejam soltas, que as cordas do jugo sejam desatados e que os oprimidos que estão escravos desse jugo sejam libertos. Então, nós precisamos orar nesse sentido, nós precisamos clamar nesse sentido, não apenas pela vida dos outros, mas às vezes pela nossa própria vida, porque muitas vezes você não percebe, mas às vezes você está ali preso em correntes de injustiça. Que correntes de injustiça são essas? É o próprio pecado, o embaraço do pecado que você vive. Nesse pecado, você não tem, você não veste a couraça da justiça que te justifica, porque o sangue do Cordeiro que te justifica, que te limpa do pecado, porque você está debaixo de um jugo de escravidão do pecado. Então você está ali, acorrentado. É preciso soltar isso. É por isso que o jejum muitas vezes não faz efeito. O jejum é uma arma poderosa de Deus, a oração. Mas nós temos que ter essa atitude, a atitude de abandonar o pecado, a atitude de se libertar dessas correntes da injustiça. E também as cordas do jugo, desatar as cordas do jugo. Que corda do jugo? Aprisionamento mesmo na alma, Aprisionamento, a pessoa anda presa, oprimida, romper com esse jugo de opressão. E eu queria dizer para você, muitas vezes você está triste, chateado, sentindo angústia, sem saber o que fazer, você está com alguns sentimentos que você nem entende direito por que você está com esses sentimentos. E eu queria te dizer que muitas vezes isso não é só emocional, é espiritual também. Há um jugo também espiritual, essa opressão que ele fala aqui, os oprimidos, fala de espíritos malignos que nos oprimem, fala de emoções oprimidas, a gente está oprimido. O que é um oprimido? Você está angustiado, você está triste, você está desolado, você está debaixo de um jugo. E aqui ele fala que nós precisamos também libertar de tudo isso. Então, ore sobre isso, rejeite isso, faça guerra espiritual mesmo, levante a oração, se posicione, vista a armadura de Deus e não aceite muitas coisas que estão sobre você, sobre as suas emoções, sobre a sua vida, pode estar vindo de espíritos malignos opressores que estão te oprimindo. E você precisa mandá-los embora. Mas também, para que você os mande embora, para que eles saiam de sua vida, você também precisa fechar as brechas, Porque as brechas do pecado dá legalidade para eles agir. Então, essa legalidade tem que ser quebrada. À medida que você tem essa legalidade quebrada na sua vida, à medida que você anda com o Senhor e não está em pecado,
pecado, você não pode aceitar essa opressão sobre você, te trazendo angústia, tristeza, te trazendo aprisionamento. Não, se levante em oração, se levante em jejum, ore, repreenda o espírito maligno e declare que o seu coração, que as suas emoções, que a sua vida pertence a Cristo e você não vai mais aceitar esse jugo de escravidão sobre você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te liberte, que Deus te cure, que Deus quebre todo jugo maligno sobre a sua vida e sua casa. É a minha oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.